Capítulo 2. Compreenda a maior necessidade de seu filho. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Os pais tendem a tornar a criação dos filhos mais complexa e, contudo, mais superficial do que ela realmente é. Os pais cristãos de hoje buscam programas detalhados, métodos passo a passo, instruções meticulosas, delineadas. Os gurus da criação dos filhos alegram-se em prestar esse serviço. Eles oferecem planos minuciosos para alimentar os bebês segundo Deus. Métodos cristãos para ensinar crianças pequenas a usarem banheiro, listas extensas do que devem e do que não devem fazer na administração da vida social das crianças em idade pré-escolar. Há catálogo semelhante de regras para cada fase da vida até o casamento. Nem todos os conselhos deles são ruins, é claro. Alguns podem ser úteis e até proveitosos, mas comparados com os princípios para a criação de filhos que realmente são apresentados na Bíblia, a maioria dos ditos programas cristãos é desnecessariamente complexa e às vezes não completamente realista, longe de serem incontestavelmente cristãos. Alguns dos conselhos dados nesses programas são, na verdade, extabíblicos e, portanto, poderiam ser ignorados com muita segurança. Alguns deles são simplesmente ruins. Por exemplo, um jovem casal se recusa a permitir que em um programa cristão de filhos que ninar o bebê para fazê-lo dormir faz com que ele não queira ir para a cama quando for mais velho. Assim, esses pais vivem com medo de que, se alguém ninar o bebê, isso possa despertar nele uma tendência rebelde ou egocêntrica que dará maus frutos mais tarde. Às vezes parece que parte da indústria cristã voltada para a criação de filhos floresce alimentos ou métodos dos pais, alimentando os pais, que se eles fizerem qualquer coisinha errada, poderão prejudicar seriamente a criança para sempre, fazendo com que seu caráter ou sua conduta sejam desvirtuados. Alimentando essas preocupações, esses programas persuadem os pais a caminharem de forma inflexível com seus métodos, escrevendo-se em seminários anos após ano e tornando-se completamente dependente dos gurus da criação de filhos, incapazes e indispostos a pensar por si mesmos. Eles começam a ver a criação dos filhos como um campo minado, cheio de perigos. Um passo errado significa se arriscar a causar um dano emocional psicológico ao filho por toda a vida. Então os pais ficam totalmente rendidos a esse sistema que mapeiam cada passo deles, seguindo arrisca o programa até os aspectos que não têm base bíblica alguma. Muitas vezes eles estão até dispostos a desafiar tanto o bom senso quanto a instituição paterna para seguirem as instruções de outras pessoas sobre como criar seus filhos. Essa não é uma tendência saudável. Como observado no capítulo anterior, criar filhos deveria ser uma alegria, não um fardo. A Bíblia enfatiza seguidamente as bênçãos de ter filhos e as ricas com recompensas de criá-los. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmo 127, 30. A palavra de Deus nunca retrata a educação como uma corrida de obstáculos cercada de armadilhas potencialmente mortais. Entretanto, há uma armadilha gigantesca que muitas vezes é ignorada pelos pais cristãos. E é algo tão básico dentro do que cremos como cristão, algo ensinado tão claramente na Bíblia que nenhum pai ou mãe cristão jamais deveria ser pego de surpresa por isso. No entanto, constantemente fico impressionado com o qual pouco se toca nesse tema na maioria dos currículos cristãos sobre criação de filhos. Estou falando da inclinação inata da criança para o mal, reconhecendo o verdadeiro potencial de seu filho. Toda criança tem ao mundo uma capacidade insaciável para o mal. Mesmo antes do nascimento, o coração humano já está programado para o pecado e o egoísmo. A afinidade irredutível da humanidade por toda espécie de depravação é tamanha que, se fosse deixado como rédeas soltas, todo bebê terá o potencial para se tornar um monstro. Se você estiver procurando uma categoria teológica para encaixar essa doutrina, ela geralmente é chamada de depravação total. Significa que os filhos não veem o mundo buscando Deus e a justiça. Eles nem sequer veem ao mundo com uma inocência neutra. Eles veem ao mundo a realização de seus desejos pecaminosos e egoístas. Embora a operação externa da natureza pecaminosa não atinja necessariamente sua plena expressão no comportamento de todas as pessoas, ela é chamada de depravação total, porque não existe nenhum aspecto da personalidade, do caráter, da mente, das emoções ou da vontade humana que esteja livre da corrupção, do pecado ou que seja imune às suas seduções. De onde os filhos tiram essa depravação? Ela não é um comportamento aprendido, é uma disposição inata. Os filhos a recebem dos pais, que a recebem de seus pais, que a receberam de seus pais, e daí por diante, remontando
a Adão, que aos 130 anos gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5:30. Todos os filhos de Adão carregavam o selo do pecado. Eles foram infectados com desejos malignos. Eles nasceram com gosto pecaminosos e com uma aversão aos ensinamentos de Deus. A mesma aversão que fez com que Adão e Eva tentassem se esconder da presença do Senhor. Gênesis 3:8. E os filhos de Adão deixaram como herança para seus próprios descendentes a mesma natureza pecaminosa. Assim, o legado da corrupção e da culpa foi passado a todas as gerações subsequentes. Em outras palavras, a queda de Adão maculou a toda a raça humana com o pecado. Tanto a culpa quanto a corrupção dos pecados são universais. O apóstolo Paulo escreveu: portanto, na mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. O que significa que herdamos a culpa do pecado. E, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que significa que herdamos, exceto por Cristo, concebido, reconstituindo. E por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que significa que herdamos a corrupção do pecado. Ninguém está isento. Ninguém nasce realmente inocente, exceto por Cristo concebido de modo sobrenatural pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa concebida jamais foi liberta da mácula moral do pecado de Adão. Até Davi, descrito pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, escreveu: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, Salmos 51:50. Davi não quis dizer que sua mãe o havia concebido em um ato de fornicação. Ele não estava sugerindo que existe algo de pecaminoso no processo pelo qual os bebês são concebidos. Pois a Bíblia diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, Hebreus 13:40. A união matrimonial em si é santa. Mas quando Davi disse que havia sido concebido em pecado, ele quer dizer que sua natureza estava contaminada com tendência pecaminosa e desejo maligno desde o momento da concepção. Isso é verdade acerca de todos nós. Herdamos tanto a culpa quanto a corrupção do pecado de Adão e as transmitimos à nossa descendência. Essa é a doutrina do pecado original. Nascemos em uma raça caída, herdamos uma natureza caída. Somos inexoravelmente atraídos para a sedução do pecado. Temos um apetite pelo mal e nenhuma sede natural por Deus. Finalmente, não temos nenhum poder em nós mesmos para obedecer a Deus ou para resistir ao mal. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:7-8. O pecado colore nossa natureza. Nascemos com uma tendência pecaminosa, temos uma personalidade caída antes mesmo de cometermos nosso primeiro ato deliberado de pecado. Na verdade, pecamos porque somos pecadores. Não somos criaturas inocentes que de repente se tornam pecadoras quando pecam pela primeira vez. Não somos inclinados para o bem, até sermos expostos ao mal. Não somos perfeitos até que sermos arruinados por nossos pais, como alguns poderiam sugerir. Não nascemos nem sequer na condição de moralmente neutros. Nascemos pecadores. Tudo isso também é verdade no que se refere aos nossos filhos. Se deixarmos por conta própria, eles seguirão um caminho do pecado. E se forem deixados inteiramente por conta própria, não haverá mal que não sejam capazes de cometer. Salmo 58:30 diz: o ímpio erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. O apóstolo Paulo citou uma série de referências do Antigo Testamento em suas epístolas romanas, mostrando, com base no texto bíblico, que não há exceções à doutrina da depravação humana. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviam, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seu caminho e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3:10-18. Aos pais, instintivamente, evitam pensar nesses termos. O que vemos em nossos bebês recém-nascidos parece a própria epítome da inocência infantil, casta e preciosa. Entretanto, nossos filhos não são inocentes quando vêm ao mundo, exceto no sentido de que eles são ingênuos e inexperientes.
Todo o potencial para o pecado de qualquer espécie já está presente no coração deles, em forma de semente. Uma tendência para o pecado impulsiona o coração, a mente e a vontade deles, e eles não têm um potencial ingênuo para a verdadeira santidade ou para a justiça que agrada a Deus. Já são totalmente depravados, apenas esperando que esse caráter se manifeste. Embora tenham algum conhecimento do bem em seu coração. Romanos 2, 14 e 15. Não podem fazer o bem e não irão fazê-lo, porque amam o mal. Jeremias 17, 9, João 3, 19. Se você tem problemas com essa noção, simplesmente reconheça que os seus filhos são uma versão sua em miniatura. Muitos pais vivem aterrorizados com medo de que algo que eles façam de errado possa prejudicar a personalidade originalmente virtuosa de seus filhos de forma irreparável. Eles pensam que se alguma coisa dar errado na infância, a criança poderá ficar deriva espiritualmente ou se perder moralmente. A verdade é que nossos filhos já estão desfigurados pelo pecado desde o momento em que foram concebidos. O impulso para o pecado está embutido em nossa natureza. Tudo o que é necessário para que a tragédia, a colheita aconteça é que os filhos tenham permissão para dar expressão irrestrita a esses desejos malignos. Em outras palavras, os filhos não ficam maus por causa de algo que os seus pais fazem. Eles nascem pecaminosos e essa tendência ao pecado se manifesta em razão do que os pais não fazem. A sociedade moderna produziu mais assassinos em massa, pervertidos, pedófilos, estupradores e criminosos em seu tempo do que quase qualquer outra sociedade na história registrada. E os especialistas invariavelmente fazem a pergunta: o que aconteceu com eles quando eram pequenos? O que seus pais fizeram com eles? Eles viveram em um ambiente de abuso? Estiveram em algum tipo de situação na qual foram seriamente maltratados? Seus pais ou sociedades causaram um dano a eles, fazendo com que se revoltasse para o mal? A verdade é que essas pessoas não são produtos de algo que os pais fizeram a elas. Elas são frutos do que seus pais não fizeram. Na verdade, um número surpreendente deles não teve qualquer influência paterna ou materna permanente. Não foram filhos adotivos, a maioria dos outros teve pais cuja influência moral estava simplesmente ausente de suas vidas. O caso digno de registro é o do famoso Jeff Dahmer. Ele se tornou um assassino em massa homossexual, necrófilo e canibal. Os especialistas estudaram sua infância para tentar identificar trauma que pudesse explicar uma mente tão pervertida. Entretanto, Dahmer foi criado por uma mãe coruja que mantinha um livro de recortes detalhado, registrado seus primeiros passos, seu primeiro corte de cabelo, seu primeiro dente. Sem dúvida, a infância de Dahmer não foi nada excepcional. Suas experiências mais traumáticas na infância foram uma operação de hérnia e a ruptura do casamento de seus pais. O próprio Dahmer afirmou: quando eu era um garotinho, era simplesmente igual a todos os outros. Mas nos primeiros anos de sua adolescência, ele começou a sentir um apetite sádico por torturar animais e fazer experiências repulsivas com suas carcaças. Isso ocorreu durante uma adolescência relativamente isenta de supervisão, na qual, segundo o testemunho de sua própria mãe, ela tentava fazer o máximo possível para dar a ele o que desejasse. Tudo tendo permissão para fazer praticamente tudo o que quisesse, Dahmer dava plena expressão aos seus desejos malignos. Ele alimentava os próprios apetites pecaminosos que passavam então a se concretizar por meio de perversões cada vez mais sinistras, até que quase nada mais saciava o desejo de Dahmer pela maldade. Por que nossa sociedade está produzindo tantos psicopatas e degenerados? Por que tantos crimes violentos atualmente são cometidos por crianças que nem sequer entraram na adolescência? Por que tantas famílias aparentemente normais geram filhos delinquentes? Creio que todos esses fenômenos têm sua raiz no estilo que é tão popular hoje em dia entre os pais modernos, o estilo da não interferência. A tolerância e a passividade definem a abordagem atual da criação dos filhos. A contenção e a correção são consideradas repressoras demais para a psique na criança. A autoestima substituiu o autocontrole. Os pais têm medo de corrigir o comportamento errado. Eles são incentivados pelos especialistas a deixarem seus filhos se expressarem livremente. Muitos pais estão completamente ausentes na esfera da influência moral de seus próprios filhos. É permitido que a natureza da criança simplesmente tome o seu rumo. É permitido que a natureza da criança simplesmente tome o seu rumo. E quando os pais percebem a depravação completa do coração do filho, as coisas já estão beirando a calamidade.
A Bíblia diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22:15. Quando os filhos simplesmente têm permissão para seguir o curso de sua natureza, o resultado, inevitavelmente, é o desastre. Aquele pequeno bebê recém-nascido, por mais adorável que seja, já é um crápula em formação. E se os pais não tiverem compromisso em criar esse filho na instrução e no conselho do Senhor, ela acabará por dar plena expansão à vida da depravação. E em uma sociedade cada vez mais hostil aos princípios de Deus e cada vez mais tolerante com a maldade, não é de se admirar que tantas crianças que já são deixadas para se desenvolverem de acordo com sua própria inclinação estejam se tornando más além da imaginação. A epidemia dos tiroteio nas escolas durante a última década é apenas a ponta do iceberg. Se você quiser ter uma prova do quanto o lado sombrio da cultura jovem de hoje é maligno, vá até a loja de CDs da sua cidade e dê uma olhada nas músicas que estão sendo vendidas ao público jovem. Você verá que glorificam sem número de malignos, desde a perversão sexual grotesca até a raiva, o ódio e a rebelião, incluindo a violência sem sentido, até a adoração de Satanás. E a maioria dos pais não faz ideia de que seus filhos estão ouvindo ou de como eles se comportam. É simplesmente perigoso, principalmente em uma cultura como a nossa. Um pai ou uma mãe recuarem e permitirem que a própria natureza de um filho determine o sentido moral e ético, o que ele vai se tornar nesse cenário. Só pode haver um resultado, uma vida de pecado. O bevariosismo não é a resposta. A esta altura, alguns leitores podem supor que a solução que tenho em mente para tratar da depravação da criança seja o controle estrito de seu comportamento associado a uma disciplina severa. Não é o caso. Certamente, tanto as boas maneiras quanto a disciplina são aspectos necessários na criação dos filhos adequados. Entretanto, ensinar boas maneiras aos filhos não é solução para o problema da depravação humana. A punição pelo mal praticado também não resolverá o problema. Na verdade, os pais que concentram todas as suas energias em corrigir o comportamento externo ou eliminar o mau comportamento com ameaças de disciplina pode estar fazendo um pouco mais do que criar um hipócrita. Vi isso acontecer repetidas vezes. Conheço pais cristãos que pensam ter êxito na criação dos filhos porque ensinam a agir com educação no momento correto e respondem sim, senhor, e não, senhora, e falarem com adultos quando estes falam com ele. Entretanto, por trás das costas dos pais, esses mesmos filhos podem ser as crianças mais mal comportadas e incontroláveis na igreja, principalmente quando os amigos estão presentes e as figuras de autoridades ausentes. Mesmo assim, os pais parecem estar abençoadamente inconscientes do verdadeiro caráter de seus filhos. Quase todos os professores e líderes de jovens sabem o que é a frustração de tentar lidar com uma criança problemática cujos pais simplesmente se recusam a acreditar que o filho deles seja capaz de agir mal. Isso geralmente acontece porque se concentram apenas em problemas com o comportamento em público e decoro externo e a cortesia com os outros adultos, sem ter, no entanto, o entendimento do estado real do coração dos seus filhos. Muitas vezes as crianças estão só se ajustando para evitar ser punida. Apenas reforçar a necessidade de um bom comportamento à vista dos outros, com os ameaçar punição futura, é puro behaviorismo. As boas maneiras das crianças resultantes dessa abordagem são meramente uma reação condicionada, embora esse tipo de controle de comportamento pareça fazer maravilhas por algum tempo, principalmente quando os pais estão por perto. Ele não trata do problema da depravação, que é um problema de coração. O isolamento não é a resposta. Muitos pais cristãos pensam que cumprirão a tarefa de criar seus filhos se construírem um casulo ao redor deles para isolá-los das más influências. Eles restringem a exposição de seus filhos à televisão, banem a música do pop de casa e às vezes até proíbem qualquer confraternização com crianças cujos pais não compartilham de seu compromisso com esse tipo de isolamento. Com certeza, há muitas coisas na televisão e todas as outras fontes de entretenimento contra os quais os nossos filhos deveriam ser protegidos. E uma vez que os padrões estão se deteriorando tão rapidamente, é essencial que os pais cristãos ofereçam alguma espécie de isolamento para seus filhos. É unicamente uma forma de cuidado para criar seus filhos, permitindo que eles naveguem na internet sem supervisão, ouçam todas as músicas que escolherem, ou assistam a televisão e a filmes sem qualquer supervisão. Os pais que, imprudentemente, perdem o controle sobre seus filhos, veem e ouvem em uma cultura com a de hoje, são culpados de uma má conduta aterradora.
Entretanto, o isolamento completo tampouco é a resposta. A ingenuidade não é uma característica a ser cultivada em nossos filhos. O cuidado exagerado é uma imaturidade tula. Ele deixa nossos filhos crédulos e vulneráveis. Os ingênuos são os alvos mais fáceis para os enganadores sedutores da tentação. Ao longo do livro de Provérbios, os ingênuos, os inexperientes, em muitas traduções da Bíblia, são citados como exemplos negativos. Até quando você, inexperientes, irão conter-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprazerão o conhecimento? Provérbios 1, 22. Pois a inconstância dos inexperientes os maltratará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. 1:32. E vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. 7:7. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. 8:5. Os inexperientes acreditam em que qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. 14, 15 e 18. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências. 22, 3 e 27, 12. Por favor, não me entenda mal. Há uma espécie de inocência santa que precisamos cultivar, não apenas em nossos filhos, como também em nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu: Quero que seja sábio em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Romanos 16, 19. Entretanto, nesse contexto, ele estava falando do conhecimento que vem da experiência pessoal. Esse versículo apareceu no fim de diversos capítulos de instruções práticas do apóstolo. Ele estava dizendo que queria que os romanos tivessem uma boa prática do bom comportamento, porém que fosse inexperiente no que se referia ao mal. Inexperiência e ingenuidade não são a mesma coisa. Paulo não queria dizer que ele desejava que eles se esquecessem da existência do mal. Certamente não estava defendendo a ignorância deliberada de uma cegueira voluntária à realidade do mal. Ele queria que eles fossem prudentes e não púdicos. A diferença é significativa. Os pais não podem e não devem tentar isolar seus filhos totalmente da verdade sobre o pecado e a sutileza da tentação. Não devemos cultivar o tipo de inocência em nossos filhos e os que os deixa expostos vulneráveis às tentações que nunca sequer imaginaram que existisse. Nossa tarefa é ensiná-los do discernimento e não criá-los para serem puritanos. Conheço um curso cristão de criação de filhos que incentiva as mães e os pais a evitarem dar a seus filhos qualquer espécie de instrução detalhada sobre assuntos de ordem sexual. Não apenas durante a infância e adolescência, mas até, inclusive, a noite do casamento. As perguntas inevitáveis sobre a anatomia e desenvolvimento do corpo durante a puberdade devem ser desviadas com respostas vagas, deixando claro que o simples tema sexo é um tabu. Só é preciso responder as perguntas sobre reprodução. Elas devem ser tratadas usando as partes de uma flor por meio de que qual é outra coisa mais explícita. Tire a inocência da criança. De acordo com esse programa, a mera exposição aos fatos sobre reprodução humana põe em risco a inocência moral do filho. Esse curso específico vai muito longe, a ponto de advertir os pais a não levarem seus filhos à exposição de artes clássicas, porque elas representam estátuas e pinturas que retratam figuras nuas. Esse tipo de isolamento é uma receita para o desastre. É uma perspectiva totalmente antibíblica. O sexo não é retratado na Bíblia como algo inerentemente mal, muito menos como um tabu. O sexo fora do casamento com certeza é pecaminoso, mas dentro do casamento, a união entre marido e mulher é santa, digna de honra. Hebreus 13, 4. O assunto em si não representa ameaça para uma inocência adequada, moral e de acordo com os ensinamentos de Deus. Além disso, como nossos filhos podem esperar ter uma concepção, uma compreensão adequada e bíblica dessas coisas se tratamos o assunto como uma ameaça à inocência deles. A palavra de Deus com certeza não faz isso. Um livro inteiro do Antigo Testamento, o Cântico dos Cânticos, foi escrito para celebrar a alegria e a pureza da intimidade matrimonial. Não há ordens ou princípios na Bíblia que restringam esse assunto e os proíbam de fazerem parte da instrução dos pais. Ao contrário, instruir os filhos adequadamente nessa questão está no cerne
da responsabilidade dos pais. Se um pai abdicar dessa responsabilidade, praticamente estará garantindo que seu filho seja mais influenciado pelos valores e hábitos que aprendem com os professores e amigos na escola. É quase impossível, e certamente uma abordagem errada, manter os filhos totalmente isolados de todas as influências fora da família. Muito provavelmente, eles aprenderão sobre coisas como outras fontes, não importa o quanto tenham sido protegidos. Se os pais se recusarem a promover um conhecimento segundo os princípios cristãos acerca do sexo ou da reprodução humana, as possibilidades de que a criança desenvolva atitudes ímpias em relação ao assunto são multiplicadas. Além disso, a noção de que os pais estão preservando a inocência de uma criança, simplesmente declarando certos tópicos tabus, isolando os filhos da verdade acerca deles, ignora a realidade de que muitos de nossos desejos pecaminosos são inatos. Os apetites pecaminosos são inerentes à nossa natureza caída. Eles não são meramente comportamentos aprendidos. Recuse-se a ensinar os seus filhos a qualquer coisa sobre sexo e você não apenas perderá a oportunidade de dar a eles uma expectativa justa, como também poderá desatar um freio na própria imaginação maligna da criança, que, com o tempo, entrará em operação. Uma justificativa semelhante deve ser utilizada para aqueles que tentam isolar seus filhos de todas as influências negativas da cultura secular. O isolamento externo custa aos pais a oportunidade valiosa de ensinar seus filhos a terem discernimento. Por exemplo, você pode mais proveitoso assistir à guerra nas estrelas com seus filhos e ensinar eles como identificar e recusar suas filosofias errôneas da nova era, do que tentar mantê-los em uma quarentena espiritual completamente isolada de todas essas influências. Para início de conversa, os pais não poderão isolar seus filhos para sempre. O dia em que eles serão expostos ao mundo real chegará, e é melhor que eles tenham discernimento e sabedoria para perceber e resistir aos aos estratagemas do diabo e às seduções do mundo. Em segundo lugar, é simplesmente um erro pensar que, desconectando nossos filhos das influências externas de algum modo, nos impediremos de que eles estejam sujeitos à tentação do mal. A fonte mais persistente da tentação não é o mundo ou o diabo, mas a carne. Você pode evitar muitas vezes a influência do mundo e do diabo, mas não pode fugir da influência da sua própria carne. A carne é uma fonte constante de tentação, da qual você não pode segregar seus filhos. Em um grave erro, considerar nossos filhos anjinhos, que precisam de ser tratados delicadamente para que não se corrompam. Em vez disso, eles são pequenos pecadores corruptos que precisam ser conduzidos à justiça. A autoestima não é a resposta. Uma filosofia que moldou as abordagens populares na educação de filhos por décadas, tanto na área secular quanto na igreja, está fundamentada na noção do que os pais deveriam fazer todo o possível para reforçar a autoestima de seus filhos. Os especialistas nos dizem que, se as crianças e os adolescentes, sem mencionar os adultos, tivessem uma opinião melhor a respeito de si mesmo, a maioria dos problemas psicológicos e emocionais seriam resolvidos. A raiz de todos esses problemas, dizem eles, é que as pessoas não têm respeito suficiente por si mesmas. E se elas tivessem mais orgulho, se tivessem a si mesmas como pessoas boas, nobres, maravilhosas, não apenas se comportariam melhor, como também tratariam os outros de forma melhor. Os defensores da autoestima costumam ter os pais como alvo, afirmando que eles são os maiores culpados por nossa baixa autoestima, advertindo-se os fazerem tudo o que for possível para elevar o amor próprio de seus filhos. Eles advertem os pais a não focarem na correção do mau comportamento, mas a concentrarem maiores esforços para reforçar a autoimagem da criança. Eles sugerem que os filhos devam ser ensinados a amar a si mesmo da maneira que são, e a aceitar a si mesmos e a se sentirem bem consigo mesmos. O mesmo tema é martelado em todos os fóruns de debates, depende desde os livros infantis às músicas populares. Um exemplo típico é a canção que ganhou o disco de platina duplo em 86. Um canto que de glória audacioso à autoestima. Os recreadores, os educadores e os especialistas de todos os tipos estão cantando ao mesmo refrão, enaltecendo o amor próprio como uma grande solução para todos os problemas de nossos filhos. As ligas esportivas para as crianças começaram a patrocinar torneios nos quais não existem perdedores. E, consequentemente, não existe vencedores, nem qualquer competição real. As escolas adotaram vários sistemas de graduação que garante que ninguém jamais fracasse, eliminando praticamente o incentivo aos alunos para se esforçarem com diligência. Uma nova técnica para encorajar a autoestima é a autografia inventiva. Os professores permitem e até encorajam os alunos a soletrar as palavras de maneira que eles sentem que é certa para eles.
A ortografia nunca é corrigida, por medo de que isso reprima a capacidade da criança de se expressar por escrito. Pratique a ortografia inventiva quando frequentava Pratiquei a ortografia inventiva quando frequentava a escola também, mas nenhum de meus professores conseguia enxergar meu gênio criativo. O trabalho árduo, a verdadeira excelência, o bom comportamento e o domínio próprio foram sacrificados no altar da autoestima. Acima de tudo, nos é dito que precisamos ensinar nossos filhos a gostarem de si mesmos da maneira que são. Sugerir que existe coisas que eles precisam mudar é considerado o maior passo em falso em qualquer pai ou mãe poderia cometer. Assim, milhões de pais simplesmente abordaram todos os esforços para estimular seus filhos a realização maiores ou um caráter mais nobre. Mas os campeões da autoestima também não querem que os pais se sintam mal pelo seu fracasso paterno. Um artigo sobre o tema, em uma revista dirigida à criação de filhos, garante aos pais que eles precisam aprender a amar a si mesmo antes que possam ajudar seus filhos a atingir a autoestima adequada. O critério do autoestimismo observou sabiamente que esta é uma das alegorias filosóficas mais inteligentes do movimento da autoestima. A absolvição em si mesmo como altruísmo. O egoísmo se transformou em virtude, o maior amor de todos. A verdade é que muitos dos esforços modernos para estimular a autoestima dos filhos é simplesmente como derramar gasolina em um incêndio descontrolado. Essa atitude encoraja os filhos já rebeldes a pensar que suas emoções são legítimas por fazerem as coisas do próprio jeito. Esse pensamento também faz com que os pais pensem que precisam ceder à criança, haja o que houver, porque ela tem o direito de se expressar livremente, a fim de que se sinta bem consigo mesma. Tudo isso apenas agrava o comportamento descontrolado e alimenta todas as piores tendências da depravação humana. Você quer garantir que seu filho se torne um delinquente? Alimente a autoestima e o egoísmo dele e depois se recuse a corrigi-lo quando ele estiver errado. O autoestimismo se fundamenta em uma perspectiva antibíblica. Ele é diametralmente oposto à verdade da depravação humana. Além do mais, embora a Bíblia elogie o domínio próprio como um fruto do espírito, ela não tem nada de positivo a dizer sobre a autoestima. O amor próprio ou qualquer outra variedade do egocentrismo, apesar da frequência com que ouvimos esse mantra ser cantado pelos que se autodominam especialistas, a supervalorização da autoestima não é do que seu filho precisa. A maior necessidade da criança, regeneração. Existe apenas um remédio para a depravação inata da criança, o novo nascimento, a regeneração. Como Jesus disse a Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. É necessário que vocês nasçam de novo, João 3, 6, 7. Tendo nascido da carne com uma nova inclinação pecaminosa, seus filhos não têm poder para se libertarem do cativeiro do pecado. Falta-lhe o Espírito Santo. Eles não têm capacidade de agradar a Deus ou de obedecer-lhe de coração. Tendo nascido da carne, eles são carnais. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8. Em outra postagem, a Bíblia descreve os não regenerados como mortos em suas transgressões e pecados, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, por natureza merecedora da ira. Efésios 2, 1 e 3. Quer você goste ou não, essa é uma descrição precisa de seus filhos, até que eles nasçam de novo. Portanto, sua principal prioridade como pai ou mãe é ser um evangelista no seu lar. Você precisa ensinar os seus filhos a lei de Deus, ensinar-lhe o evangelho da graça divina, mostrar a eles a necessidade de ter um Salvador e apontar o caminho para Jesus Cristo como o único que pode salvá-lo. Se eles crescerem sem a consciência aguçada da necessidade que têm de salvação, o pai ou a mãe terão fracassado em sua principal tarefa como líder espiritual deles. Por outro lado, observe que a regeneração não é algo que você possa fazer por eles. Os pais que obrigam, coagem ou manipulam seus filhos podem pressioná-los a uma falsa profissão de fé. E a fé genuína é algo que somente a graça divina pode estimular. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo.
O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3,18. Deus opera soberanamente no coração de seus filhos para atraí-los a si. A salvação deles é uma questão que deve ser resolvida somente entre eles e Deus. Entretanto, como os pais, ainda assim, vocês são responsáveis por exaltar Jesus Cristo em seu lar e indicar a seus filhos o caminho em direção ao Salvador. E como ouvirão se não houve quem pregue? Romanos 10, 14. Como os pais crentes, vocês são os primeiros e os mais importantes pregadores que Deus lhe deu. Eles observarão suas vidas de perto. Para quê? Para que vocês acreditem seriamente no que estão lhe ensinando. Eles vão analisar o que vocês lhe dizem sobre essas questões desde a primeira vez que puderem entender alguma coisa. Vocês têm a oportunidade melhor que qualquer outra pessoa para ajudar a estruturar o que eles sabem a respeito de Cristo. Cada momento da vida deles é uma oportunidade de ensino. Deuteronômio 6, 6, 7. E vocês deveriam usar essa oportunidade visando o interesse de seus filhos. Eis a razão pela qual tantos pais acham que criar filhos é algo tão desesperadamente complexo. Eles ignoram a maior necessidade de seus filhos enquanto focam suas energias em alimentar a autoimagem da criança, em administrar como ele se comporta em público, em proteger a criança das influências externas ou algumas outras abordagens que trate dos sintomas e não da causa. Todas essas abordagens apenas multiplicam a complexidade da criação dos filhos. É sábio que, quando o apóstolo Paulo delineou os diversos papéis de responsabilidade para os membros da família, ele resumiu em um versículo toda a tarefa da criação de filhos, com uma advertência aos pais. Tendo lembrado aos filhos sobre seu dever, sobre o seu quinto mandamento, ele voltou a sua atenção ao papel dos pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-os no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Não ficaríamos surpresos se o apóstolo Paulo dedicasse todo um capítulo ou até uma epístola inteira a delinear a responsabilidade dos pais. Em vez disso, porém, ele resumiu tudo relacionado à criação de filhos em um único versículo. E pôde fazer isso porque a tarefa estava definida claramente. Criem seus filhos a instrução e o conselho do Senhor. Em um futuro capítulo, analisaremos o aspecto negativo da advertência de Paulo. Não provoque seus filhos a ira. Mas no capítulo a seguir, começaremos a examinar o que significa criar nossos filhos na instrução e no conselho do Senhor. E ensinaremos com algumas diretrizes muito práticas para tratar na maior necessidade de nossos filhos conduzi-los a Cristo.